Olá, alunos! Entra no ar The Love School, a escola do amor que quebra os mitos e dúvidas dos relacionamentos e que ensina o caminho para um casamento feliz e duradouro. O tema de hoje é respeitando a individualidade. Será que isso é importante? Você pode já ir nos enviando o seu comentário através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, ou através do nosso site www.iurdtv.com. O que você pensa sobre esse assunto? Você tem tido problemas relacionados ao respeito à sua individualidade ou à individualidade do parceiro? A partir de agora, você pode participar. Vamos à matéria. No casamento, saber lidar com a individualidade do outro é um desafio e extremamente importante para a boa convivência, já que quando alguém perde a identidade pessoal, começa o desgaste da relação. Não pode entrar. Calma, tá tudo bem. Eu não posso mais. Calma. Eu não aguento. Calma, tá tudo bem. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento Vamos isso. lá fora. Eu não consigo mais Vamos lá suportar. fora, Cintia. Eu não vou mais aguentar. Vamos lá Eu fora. cansei. Vamos lá Eu fora. cansei disso. Eu tô por aqui. Eu cansei. Eu não quero mais. bom. Tá legal? Eu cansei Vamos mesmo. lá fora. Chega. Eu quero pra falar com mim, você. chega. Muitas pessoas se casam e deixam de lado os próprios gostos. A individualidade fica em segundo plano e a única coisa que importa é agradar a pessoa amada. Mas segundo a psicóloga Cristiane Loureiro, anular-se por completo pode trazer graves consequências para o relacionamento. A individualidade, ela parte do princípio do respeito ao espaço do outro. Se você respeita o que o outro gosta, se você respeita o que o outro gosta de fazer, o momento do outro, então isso gera uma individualidade. E quando você vai perdendo essa individualidade, você vai perdendo a sua essência. Então você vai vivendo em função do outro, vai deixando as suas coisas e automaticamente você vai exigindo que o outro também deixe de fazer as coisas que gosta. Então é importante que isso seja estabelecido desde o início, a individualidade, o respeito ao espaço de cada um. A relação não sobrevive, né? Se você não tiver a sua individualidade, o seu espaço. Uma das questões mais polêmicas quando se trata de respeitar os limites da individualidade é a questão das senhas de e-mail, celular e redes sociais. Será que o acesso deve ser livre para ambas as partes? Depende muito de casal, né? Porque se for para um casal que é muito ciumento, aí não dá para ter a senha, não dá para ter acesso livre. Mas eu acho que não tem que ser proibido. Ah, não mexa no meu celular. Por quê? Né? O que gera uma desconfiança. É importante que cada um tenha o seu conteúdo agora, mas isso não é trancado a 7 chaves. E para muitos casais, o celular é motivo de constantes brigas, porque sem perceber, as pessoas se desligam do mundo real e interagem apenas com o mundo virtual, demonstrando assim total desinteresse pela pessoa que está ao lado. Você vai num restaurante, a pessoa não está interagindo com você, ela está no celular. Né? Então as pessoas elas estão muito individualistas mesmo, né? Elas preferem estar interagindo com uma pessoa online que está longe do que com quem está ali. Então isso acaba fazendo com que as pessoas não interajam entre si. Por que não me contou quando a gente estava lá? Porque eu fiquei atrapalhada e só contei agora. O indivíduo ele tem um hábito de invadir o espaço do outro. Então quem sinaliza é quem está se sentindo invadido. Então você tem que ir sinalizando: o meu espaço ele termina quando começa o seu. E se você não sinalizar, eu vou invadindo, eu vou invadindo, eu vou invadindo, porque é do ser humano ser assim. Isso vai ficando tão intolerante na pessoa que quando ela explode de uma vez e ela não quer mais saber. Então, quer dizer, as pessoas têm que ter um pouquinho de bom senso, respeitar o tempo do outro. Eu quero divórcio! A vida é a busca do equilíbrio, então isso é muito difícil.
Então, alunos, não há como um casal viver em união sem entender que continuam sendo duas pessoas, né? Embora se casem, mas são duas pessoas. Ou seja, faz parte daquilo que nós chamamos de companheirismo esse respeito à individualidade da pessoa amada. A verdade é que o amor verdadeiro, ele já traz isso embutido em si, né? O respeito pelo parceiro. E ele dá a consciência de que não existe aquela coisa de alma gêmea. Certamente quem criar expectativas irrealistas, achando que a pessoa amada será e sempre fará tudo como ela espera, então, com certeza, essa pessoa vai acabar se frustrando. E é muito comum entre casais que cometem esse erro, que erram nesse ponto, que haja discussões envolvendo esse tipo de cobrança, né? Por exemplo, um diz para o outro, eu fiz isso e esperava que você fizesse aquilo, ou eu imaginei uma coisa e você fez outra. E um outro problema é quando uma das partes tenta se impor, ou tenta impor a própria opinião e não aceita que a outra pessoa tenha o seu ponto de vista. Então, o que acontece? O resultado disso é que pessoas assim se tornam chatas, né? E aí tem aquilo que se costuma dizer, né? Precisam tomar chá de simancol. Existe uma regrinha básica, que muita gente já ouviu falar, ou todo mundo já ouviu falar, que é uma regrinha básica para a boa convivência, que é a seguinte: sempre se coloque no lugar da outra pessoa. E aí você vai procurar entender o porquê dela ser assim. E ainda que fazendo isso você não conseguir entender, é preciso que se respeite a opinião do parceiro, da parceira, e não se fique exigindo que essa pessoa seja igual a você. Alunos, quem quiser viver ao lado de alguém que seja exatamente igual a si, essa pessoa deve então viver sozinha e abraçar o próprio espelho, né? Porque a própria ciência, na verdade, já comprovou que nem mesmo irmãos gêmeos são exatamente iguais. Então, respeitar a individualidade do parceiro é um princípio básico para o sucesso do relacionamento. Ora, se existem diferenças entre homens e mulheres, imagine entre os sexos opostos, não é verdade? Então, na aula de hoje, nós vamos procurar dar dicas sobre esse assunto. Já foi dito aqui, se não me engano, a gente já leu um trecho do livro Casamento Blindado, que fala o seguinte, que se a mulher tivesse que projetar um parceiro ideal, ela iria projetar uma outra mulher, né? Porque... Foi um comentário que a gente recebeu, né? Eu acho que próprio um comentário lido também dentro do livro Casamento Blindado, não sei se é a Cristiane que fala sobre isso, de que se a mulher fosse projetar o homem ideal, ela ia fazer outra mulher. E a verdade é que existem diferenças, e por causa dessas diferenças, ou por saber que essas diferenças existem, é que tem que haver o respeito à individualidade do parceiro, saber que ele pensa de maneira diferente, ele é diferente, porque homem e mulher, embora façam parte da mesma raça, são muito diferentes fisicamente, mentalmente e principalmente emocionalmente. Então, se eu tentar impor para você que você seja como eu, com a cabeça de homem, você não é um homem, você é uma mulher. Vai ter conflito. E se você tentar impor para comigo que eu tenha a cabeça de mulher, a reação de mulher, então também não vai dar certo, né? E em nome de um amor, né, acaba invadindo a privacidade do outro, não. Por amor você tem que fazer isso, por amor você tem que fazer aquilo, você tem que ceder, você tem que fazer do meu jeito. Em nome desse amor, acaba se invadindo a individualidade do outro e não tendo mais espaço. O parceiro fica oprimido. É que em nome de um amor que não é o amor inteligente, né? É o amor sentimento. Possessivo, porque né? O amor inteligente sabe que tem que haver o respeito. Por exemplo, o casamento torna possível que os dois sejam uma só carne. E o companheirismo faz com que, com o passar do tempo, haja um pouco de cada um no outro. Mas
não, o casamento não vai fazer com que os dois sejam uma só pessoa. Pode ter um pouquinho de Rosana no Adilson, um pouquinho de Adilson na Rosana, mas a Rosana é a Rosana e eu sou eu, não tem como a gente ser a mesma pessoa exatamente igual. Então, e haver o respeito, né, dessa diferença. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu, eu respeito o teu jeito, você respeita o meu e assim vai crescendo o relacionamento. Respeitando a individualidade. Bom, você que tem algo para falar sobre isso, pode acessar a nossa página facebook.com/Escola do Amor, enviar-nos o seu comentário ou através do nosso site iurdtv.com. Está à disposição, tá certo? Eu vou conversar no decorrer da nossa aula com um casal que está conosco, que é o Evandro e a Adriele. Tudo bem com vocês? Tudo bem. É Driele, né? Driele. Sem A. Sem A. Evandro e Driele. Isso. E aí, vocês falavam conosco um pouquinho antes do início da aula, fora do ar, que viveram situações assim até um tanto quanto cômicas no início do casamento. E você falava, Driele, que havia uma... Como é que era aquela questão que você disse de você não estar querendo fazer a janta, então você ficava procurando um pezinho para poder dizer para ele que não dava para fazer a janta. Isso, era assim mesmo. Eu casei muito jovem, então eu pensava assim, que eu sabia assumir aquela responsabilidade, mas quando eu casei eu vi que não era nada daquilo que eu pensava que era o meu mundinho cor-de-rosa, digamos assim. Então, como eu era muito assim, às vezes eu não queria fazer a janta, ou aquele dia, às vezes eu achava que estava muito cansada, então não queria lavar a roupa. Então, eu sempre arrumava um jeitinho de jogar, digamos assim, a responsabilidade de eu não ter feito para o meu esposo. Como, por exemplo? Eu era muito assim. Eu chegava, aí se ele falasse, poxa, você já fez a janta? Estou com fome. Então, se ele falasse um pouco mais duro comigo... Falando gentilmente, mais duro, eu já falava assim, você tá falando assim comigo? Poxa, nem minha mãe fala assim comigo, não vou fazer janta hoje não, tá bom? Você vai dormir sem janta. Então, ele pacientemente tentava conversar, mas era difícil, porque eu não respeitava a individualidade dele. Agora, isso acontecia por quê? Por exemplo, chocou para você as responsabilidades de uma casa? Porque eu imagino que quando você desenvolvia estava no papel de filha dentro da família e isso ficava sobre os ombros da sua mãe. Com certeza, porque em casa era assim, se eu não fizesse, eu sabia que minha mãe iria fazer. Mas depois que eu casei, não tinha mais quem fosse me acudir, só tinha eu mesma. Então, às vezes eu ficava com aquela preguicinha, hoje eu não quero fazer isso. Então, já dava logo um jeitinho de escapar daquilo. Porque, como eu casei muito jovem, não tinha não era tão madura. Eu casei com 16 anos. Que isso? Então, era uma menina, né? Aquela cabeça de aborrecente, como se diz. Eu achava que tudo que eu fazia, por exemplo, se eu fizesse uma vez na semana a janta, eu achava, já valeu essa semana, eu já, digamos assim, já fiz a minha parte, já está ótimo. Então, o resto da semana, eu queria, assim, que meu esposo entendesse que eu estava cansada, que eu não queria fazer mais nada, e que ele tinha que achar que estava tudo bem, que era aquilo mesmo. Uhum. E, na verdade, não é bem assim, né? Quer dizer, a gente vê que são problemas que vão surgindo, não é por questão de caráter, mas é imaturidade, porque ela era uma criança. Quer dizer, eu fico olhando, ela fala 16 anos, é a idade do meu filho hoje. Eu sei que a mulher amadurece mais rápido que o homem, mas ainda esse lado aí da menina fica. Não adianta, como ela falou, né? Fiz almoço, janta uma vez na semana, então fechou minha cota, tá maravilha. E isso é a atitude de uma filha, né? Mas ela era esposa. E ela chegou a comentar também que ia para casa da mãe, né? Ia, gostava de ir para casa da minha mãe, aí eu achava que eu podia ficar na minha mãe o dia todo. Quando eu voltava à noite, aí meu marido já fez isso? Eu, não fiz, não deu tempo. Eu falava para ele, mas como não deu tempo? O que você fez o dia todo? Aí eu, fui na minha mãe. Ele, poxa, Adriele, você tem suas responsabilidades de casa. E eu não entendi. Eu achava assim, poxa, ele quer me afastar da minha mãe. Não quer que eu vou na casa da minha mãe ver ela. Eu tô com saudade. Eu só pensava em mim, né? Não pensava em nada nele. Quer dizer, aí já não era uma questão de individualidade, havia um desequilíbrio da sua parte. Porque a cobrança dele, que você cuidasse da casa... Era natural, né? Era natural, porque... na verdade, vamos dizer que você era esposa, mas ainda com cabeça de filha. Exatamente, era assim mesmo. E só com o tempo é que a ficha caiu. Com certeza. Hoje em dia, né? Vai passando o tempo, você vai amadurecendo.
Você começa a ver, poxa, não é por aí, porque você vê exemplos, né, no seu dia a dia, muitas pessoas ao nosso redor, então você começa a observar que aquele caminho que você está indo não é bem por ali. E como é que você, o Evandro, reagia a essas faltas dela por imaturidade? Então, era uma grande dificuldade porque com a mãe dela, ela, vamos dizer que ela atenderia por ser mãe. Eu, na condição de esposo, eu não poderia reagir com agressividade para com ela. Então, às vezes, naquele nervosismo, eu acabava descontando até nos objetos. Eu falava, você não vai fazer janta, eu pegava o prato e quebrava no chão. Para não bater nela, você batia nos objetos. Eu tinha que colocar isso para fora, eu pensava, poxa, falando não adianta. Quando eu falava educado, ela era tipo da pessoa assim, que eu até ia fazer, mas só porque você falou, agora também não faço mais. Então eu ficava meio sem saber como reagir. E acabava explodindo. Aí eu acabava explodindo. Aí como eu não podia atingir ela, aí teve uma certa vez que eu peguei, então vou quebrar esse prato, porque não tem janta e tal. Então, esses são os problemas, eu chamo de primários dentro do casamento. Primários, até naturais, principalmente quando se casa tão jovem quanto ela, que tinha 16 anos. Você tinha que idade na época? Tinha 25. Então diferença você muito já tinha grande. idade diferente, quer dizer, você já era maduro. Ela ainda estava saindo da adolescência. Então, olha só como que a coisa acaba chocando, né? Então, esses problemas são primários, são naturais. Quando eles surgem, a pessoa não pode encarar como um bicho de 7 cabeças. São naturais, são duas pessoas diferentes. No caso deles, a cabeça, ou as cabeças eram muito diferentes, porque ela ainda estava saindo da adolescência e ele já era um homem mais maduro. Então, esses problemas são naturais. Se o casal não tiver maturidade, não usar a cabeça para resolver esses problemas, aí podem entrar na fase dos problemas secundários, que aí a situação acende a luz amarela, ou diria já a vermelha. O que são os problemas secundários? É quando começa a haver a mágoa, né? Aí cria-se um muro, uma parede dentro do casamento, um fica magoado com o outro. Também pode haver o excesso de cobranças. Aí vem a insatisfação e, em muitos casos, quando surge mágoa e insatisfação, a pessoa simplesmente fica vivendo o casamento por viver, empurrando com a barriga, e aí vem os problemas que eu diria gravíssimos. É quando o casal começa a procurar em outras pessoas fora do relacionamento aquilo que ela acha que o parceiro nunca vai dar. E aí a situação fica séria. Por isso que quando chega nos problemas primários, tem que se resolver. Não pode jogar sujeira debaixo do tapete. E tem também como ele ficava irritado, quebrava o prato, né? Chegou a quebrar o prato. Mas tem relacionamentos que a pessoa chega a agredir também a pessoa em si, né? O homem agredir a mulher ao homem, coisas pequenas acaba tendo agressão, e né? Qualquer tipo de agressão é como se fosse a si mesmo, né? Porque até o prato ele está agredindo o bolso dele. Teve que comprar depois um jogo ou outro prato. Vai ter que comprar mais. Tem gente mandando comentário antes da Rosana chamar a próxima parte da aula. A Dulce diz assim, até os membros do nosso corpo são diferentes, imagine duas pessoas, respeito é indispensável. O Célio diz, oi, tem um relacionamento onde minha namorada gosta de uma curtição e eu sou mais reservado, mas nos amamos. Vocês têm um bom conselho para que nós possamos continuar bem? Obrigado. Respeitem as diferenças um do outro e procurem ceder. Se você é aquele que gosta mais de ficar em casa, então tira um final de semana para ficar em casa. Ela gosta de sair, passear, tira o outro para sair. Cada um abre mão da sua vontade e assim vocês vão adiante. A Ana Lu diz, todos precisam de uma individualidade ou privacidade para que ambas partes não se sufoquem. Daqui a pouquinho a gente vai ler mais comentários. Então nós vamos ao Povo Fala agora. Qual a importância de, num relacionamento, existir a individualidade de cada um ter o seu espaço? É importante
pela necessidade hoje, né, de cada um poder fazer o que necessita, enfim, realmente não ter aquela dependência. Tem que haver uma integração. Agora, esse negócio de individualidade é um negócio que é meio complicado. Eu acho bastante importante a questão do relacionamento ser individual, de certa forma, porque o que acontece? Às vezes a gente se sente sufocada. Então, você saindo com seus amigos, às vezes, e saindo para balada, ou contanto que haja respeito. Tendo respeito e confiança, eu acho que já é bem óbvio mesmo. Tem que ter os limites, cada um tem que ter os seus limites, senão não adianta nada. Você sai sozinha sem seu namorado, com as suas amigas? Você faz programas sozinha? Não. Por quê? Porque eu sempre gosto de sair com ele também. Eu acho que quando a gente está com uma pessoa é porque a gente gosta, a gente tem que abrir mão sim para poder até o relacionamento sair da rotina, fazer coisas diferentes. E às vezes é meio complicado sair sozinho, mas até mesmo sair com o namorado e com outras pessoas que você possa se relacionar, já sai um pouco da rotina. Eu acho bastante importante. Eu mesmo sou bastante a favor. Eu acho que sim, porque senão vira uma rotina, né? Fica chato. Sempre eu incluo ele e ele também sempre me inclui. E assim vocês convivem bem? Isso. Sim, na verdade ele deixa eu sair, mas não pra balada, essas coisas assim muito extravagante não. E você, como você é com ele em questão de sair com os amigos, jogar futebol? Ele sai, mas assim, não vou falar pra você que eu gosto 100%, mas ele sai, não mando nele, né? Muito bem, tem um pedido de orientação aqui importante, é o da Érica de Goiânia. Ela diz assim: tenho 30 anos, sou mãe de 2 filhos, mas não tenho vontade de casar. Queria saber se isso é ruim, pois não confio em nenhum homem para namorar e casar. Já sofri na minha vida sentimental há alguns anos, fiquei noiva e 5 dias antes do meu casamento eu terminei com o meu noivo sem motivos. Desde então estou só. O que fazer para mudar isso? Você pergunta se isso é ruim. É óbvio que todo mundo tem direito a escolher como quer viver. Se a pessoa não quer casar, é um direito que ela tem de viver sozinha. Agora, a partir do momento que você alega que já teve uma frustração na vida sentimental, significa dizer que você virou essa solitária de carteirinha, que é assim que nós chamamos, né? Aquela pessoa que põe um cadeado no coração e diz que não quer saber de mais nada, nem de mais ninguém. Na verdade, você está fazendo isso porque você tem uma ferida aberta no seu interior. Então é ruim, porque você não está bem. E qual é a saída? Você primeiro precisa se curar, você precisa buscar ajuda, você precisa ficar bem, para depois poder estar novamente aberta para um relacionamento. O primeiro passo agora não é realmente entrar num outro relacionamento. Você está ferida, você tem algum problema no seu interior. Você precisa curar isso para depois pensar em um relacionamento. Agora, não é bom ser uma solitária de carteirinha, isso de fato, de verdade, não é bom. Ela tem 2 filhos, né? Então, ela 30 anos, tem como ela procurar felicidade, cuidando dela, sarando as suas feridas e dar uma oportunidade para você ser feliz, né? Claro. E agora? Nós vamos ao laboratório. O casamento de 4 anos de Rodrigo e Mônica muitas vezes entra em conflito devido ao nervosismo de ambos. Mônica diz que o marido fica nervoso no trabalho e em casa desconta tudo nela. Para Rodrigo, é a esposa que é muito estressada. Fica nervosa de repente, fazendo tempestade em copo d'água. Às vezes eu acho você nervoso. Quando você chega do trabalho, às vezes por alguma situação, algum acontecimento no trabalho, e às vezes você chega em casa nervoso e desconta às vezes em mim. Tipo, às vezes você não me cumprimenta, às vezes quando você me cumprimenta é só um simples, rápido beijo, e eu percebo que você está preocupado, nervoso com alguma coisa no serviço. No trabalho eu me dou com muitas pessoas que, às vezes, as pessoas ignorantes. Aí com aquela convivência com as pessoas ignorantes, muitas vezes eu pego aquilo ali e levo para casa, não porque eu quero, mas pelo hábito pela convivência com eles, entendeu? Mas teria como você, tipo, deixar lá, a partir do momento que você entra em casa, você deixar fora o que aconteceu, o que se passou no serviço e chegar em casa e ser uma outra pessoa, tipo eu e você. Então, eu tento bastante, tento muito, mas é por causa da correria.
Muitas vezes a gente vai falar com o funcionário é agressivo, e ali a gente acaba até sendo agressivo com ele. Não porque a gente quer, mas pelo fato do momento, entendeu? É complicado, amor, porque às vezes você, assim, por uma situação no trabalho, às vezes eu quero conversar com você em casa e eu percebo que não é o momento certo. Às vezes quando eu vou te perguntar alguma coisa, você às vezes não me responde, me deixa aleatória falando sozinha. E às vezes eu tenho que ir atrás de você para fazer perguntas e às vezes você não me dá a resposta na hora. Mas isso vai mudar, porque eu estou vendo uma forma melhor, um jeito melhor de tá deixando o problema do trabalho lá, no trabalho, e em casa só pensar em você. Seria ótimo. Você também é muito nervosa. Às vezes quando você chega do trabalho, eu peço, amor, faz isso aqui pra mim rapidinho, você fica, ah, mas agora não, fica falando umas coisas que meio desagradável. É porque às vezes eu chego do trabalho super cansada. Às vezes eu quero chegar em casa, descansar um pouquinho, relaxar um pouquinho, para eu poder pensar no que eu vou fazer, porque é muita coisa. Eu já lidou com o meu trabalho, que é super cansativo. E chego em casa direto, você já me pede para fazer algo, nossa, eu tenho que pelo menos refrescar minha cabeça um pouquinho. Mas eu te peço com o maior carinho, o maior amor. O que é que custa você estar fazendo para mim as coisas? Mas acho que você às vezes deveria entender o meu lado. Porque se você já está em casa, eu estou acabando de chegar do serviço, você deveria imaginar que estou cansada, que eu preciso de um minuto para mim, para poder me repousar um pouquinho, para poder começar a agir em casa. Você também é muito estressado. Vamos parar aqui um pouquinho. O que acontece, né? Hoje em dia, o homem e a mulher estão fazendo os mesmos papéis, né? Por exemplo, antigamente o homem, como caçador, como provedor, então ele trazia para casa a provisão, ele trazia a caça e a mulher preparava. Mas com a vida moderna, os papéis estão se fundindo, ou seja, aquilo que é parte do homem de ir para a rua e conseguir a provisão para dentro de casa, o que o homem consegue não está sendo suficiente, em muitos casos, por causa da economia, etc. E a mulher acaba tendo que fazer a mesma coisa. Então, é óbvio que assim como o homem ele tem permitido que a mulher faça o que é parte dele, é preciso que o homem também entenda que ele precisa dividir as tarefas de dentro de casa com a mulher, porque ela está trabalhando em dobro. Então, ela chega em casa cansada e ela vai querer ajuda. Por exemplo, você chega um pouco antes que ela, o Rodrigo, então você poderia adiantar. Se ela está cansada, você também... aliás, se você está cansado, ela também está cansada. Se ela divide com você aquilo que é a sua tarefa, você pode também dividir a tarefa dela, ajudar na tarefa dela, e aí vocês vão ter um pouco mais de tempo um para o outro, né? É que esse minutinho que ela pede para ele realmente faz muita diferença para a mulher. Porque quando ela está cansada, digo por mim, quando eu estou cansada, eu peço esse minutinho, que a gente se refaz, porque realmente chega e tem várias coisas para ser feitas, né? E ela chega do serviço, ele já está pedindo, por mais que está pedindo com carinho, aí seria a hora dela abrir mão, vai lá, faz e pega aquele minutinho que ela quer, evita discussão e briga, e ele também pode ajudar dessa forma, já fazendo alguma coisinha, poxa, está muito cansado, então tá bom. Ele releva ali e tem a resposta certa, né? Assim, o resultado correto. E no que diz respeito a chegar em casa, Rodrigo, você precisa saber separar na sua cabeça o que são problemas do trabalho. Aliás, você mesmo disse isso, você disse, eu estou procurando mudar. Então você sabe que nisso, não precisa a gente dizer que você está errado nesse ponto. Você precisa se controlar emocionalmente e chegar em casa e deixar os problemas do trabalho da porta de casa para fora. E se você, Mônica, quiser ajudá-lo, então, ao invés de se fechar, porque você já sabe que ele é assim, então, de repente, ela fica já fechada. Poxa, daqui a pouco ele vai chegar todo mal-humorado. Então, procure recebê-lo com um sorriso, com um beijo. Quando ele entrar, ele perceber que você já ditou o ambiente da casa. Vamos continuar. Às vezes a gente sai para algum lugar para sair, a gente sai para conversar,
numa certa conversa você já se estressa de uma forma que não tem nada a ver. A gente conversa uma coisa, você já se estressa como se estivesse fazendo uma tempestade em copo d'água. Não é bem assim. Porque às vezes você acha que pelo fato da minha resposta, você já acha que eu já estou estressada, e não é estressada. Às vezes tem questões que você me pergunta que não tem lógica, então às vezes eu respondo e você já acha que eu estou estressada. É o meu jeito às vezes. Não é que eu sou estressada, porque às vezes você não entende. Eu entendo, só a parte que eu não entendo é que às vezes a gente está conversando, está dialogando, está trocando carinho e daqui a pouco você se estressa, você fica meio nervosa. Muito bem, então nós já falamos a respeito disso numa das aulas aqui, que é o controle sobre, aliás, a reeducação emocional. A cabeça tem que ter controle sobre as emoções. E vocês estão trazendo, ambos trabalham fora. Então, ambos estão trazendo para dentro de casa essa carga do trabalho, essa sobrecarga, esse estresse, e isso causa dificuldades entre vocês. Então, além do que a gente falou, vocês devem procurar praticar aquilo que a gente ensinou aqui numa das aulas, que é essa reeducação emocional. Nós vamos agora ao intervalo. Agora é a sua vez de falar. Se você aprende lições importantes na Escola do Amor, compartilhe as suas experiências pelo e-mail escoladoamor@r7.com. Coloque no assunto a palavra obrigado. Conte o que aprendeu e quais foram os resultados obtidos. Envie também a sua foto ou a do casal anexada. Não esqueça, escoladoamor@r7.com. Vamos ler as melhores histórias no programa The Love School, a sua escola do amor. Olá, alunos da Escola do Amor. Nossos queridos professores Cristiane e Renato Cardoso continuam levando a aula presencial para vários lugares do Brasil. Fique atento com as datas e endereços. Na sexta, 7 de setembro, eles vão estar em Goiás, no Ginásio Rio Vermelho, Avenida Paranaíba, quadra 117, setor central, às 19 horas. Quinta, dia 13, a aula será em Belém, na rodovia BR-316, quilômetro 1, número 318, bairro Castanheira, às 19h30. E quinta-feira, 20 de setembro, em Fortaleza, Avenida Washington Soares, número 999, Edson Queiroz, às 19h30. Não falte a aula, pois amar é nunca deixar de aprender. A partir de hoje, todos os dias nós vamos trazer uma dica do Renato e da Cristiane. Serão 21 dicas, dicas que eles gravaram relacionadas em homenagem aos 21 anos de casamento. Então, cada dia nós vamos colocar um vídeo com uma dica aqui na nossa aula. E daqui a pouco, atendendo a pedidos, nós vamos colocar de novo o vídeo da mulher rixosa, que tem até a ver com o tema de hoje, que é o caso da mulher do Murilo, né? Que a gente colocou na semana passada, e várias pessoas disseram que não conseguiram assistir, estavam apenas ouvindo pelo rádio, e pediram, coloca de novo o vídeo do Murilo com a esposa dele, porque eu quero poder assistir. Daqui a pouquinho, então, nós vamos colocar esse vídeo. Eu quero só responder aqui a pergunta da Érica Santos. Ela diz assim, quando o esposo não quiser conversar, estiver pensativo, a esposa deve respeitar esse momento também, compreendê-lo e deixá-lo sair, respirar, ou ficar sozinho para ele arejar as ideias? Tem que respeitar sim, né? Porque é o momento dele. Aprende isso, por mais que incomode você, nos primeiros dias, nos primeiros meses, o marido precisa sim do tempo dele. Se ele quer jogar um futebol, ele joga. Se ele quiser sentar na frente da televisão um pouco ali, é o momento dele, respeitar. É o que já foi falado, que o homem tem essa característica. Antigamente, o que acontecia? Quando o caçador voltava, o homem era o caçador. Então, quando ele voltava, ele trazia nos ombros a caça, a família comemorava. Era motivo de festa, porque ele trouxe para casa, foi um dia que ele foi bem sucedido.
Então a família comemorava, a esposa com muito prazer ia preparar aquela caça e o homem ficava em frente à fogueira. Ele estava cansado do dia, ele correu risco de vida, ele havia arriscado até a vida dele, porque antigamente era assim. Então o que o homem gostava de fazer? Ele ficava um tempo olhando para a fogueira, na frente da fogueira. Hoje não tem a fogueira acaba sendo a televisão, que na verdade ele não está assistindo nada. Ele já foi comprovado, testes comprovaram que o homem não fica mais de 14 segundos num canal. Quando ele pega à noite a televisão, ele fica ali. Se a esposa chegar e falar assim, o que você está assistindo? Ele fala, nada. O que você está vendo? Nada. Mas é um tempo que ele fica ali. Faz parte da natureza do homem, é a substituição da fogueira. Não tem a fogueira, ele fica olhando para a televisão. É que tem homem também que ultrapassa esse tempo, né? Mas se a mulher, isso por questões naturais, deixar ele ficar ali alguns minutos, e ela não interromper esse momento, daqui a pouco a natureza dele vai dizer assim, agora é a esposa. Cadê a esposa? Aí ele vai querer estar perto dela. Agora, se a mulher vai lá, interrompe esse momento, não respeita essa individualidade, ela acaba criando já um motivo para discussão. Ou se respeita esse momento, mas aí ela vai para outro cômodo da casa, fica magoada, chateada, e ele vai chegar perto dela, tentar ter um diálogo e não consegue, vai ter... Você chegou e não me deu atenção. Na verdade, é questão de natureza do homem. Se ele está calado, não pensa que ele está com problema, ele está fazendo nada. É algo que o homem tira um momento do dia, todo dia, principalmente quando chega em casa, ele tira um tempinho para não fazer nada. Vamos à primeira dica com o Renato. A base de todo casamento de sucesso, a base de todo amor verdadeiro, é a fé. A fé em quê? A fé um no outro, a fé na outra pessoa, a fé no relacionamento. Porque se alguém perguntar qual é a base de um relacionamento feliz, não há base mais sólida e mais profunda do que esta fé, essa certeza um do outro. Então, por exemplo, quando eu conheci a Cristiane, ela me viu primeiro, ela gostou de mim primeiro, eu estava saindo de um relacionamento, não estava procurando um outro relacionamento, não queria, e nem tinha sentimentos por ela inicialmente. Mas quando eu a vi, e quando eu me informei de quem ela era, então, o que aconteceu? Eu tive fé no relacionamento, eu criei. Antes de sentir, eu criei, eu acreditei. E ainda depois, quando eu comecei a conhecê-la ainda mais, então aí virou uma certeza total. Eu tinha certeza que nós íamos dar certo, que esse relacionamento ia dar certo. O fato é o seguinte, não vá pelo sentimento. Não case somente porque você diz assim, mas eu sinto, eu gosto dele, eu gosto dela. Tem que haver certeza, não pode haver dúvida. Se essa pessoa passa uma dúvida para você, ela tem um comportamento, alguns sinais, algumas coisas que passa dúvida, insegurança para você, então você não deve ir em frente. Porque não se constrói amor, não se constrói casamento duradouro sobre dúvida, mas sim sobre fé. Por que sobre fé? Porque lá na frente, quando os problemas vierem, não é sentimento que vai ajudar a vencer os problemas, mas é a fé. Quando nós tivemos os nossos problemas, o que nos sustentou? Não foi amor, não. O que nos sustentou, e até hoje nos sustenta, é a fé. No momento da luta, da briga, da situação difícil, eu acreditei e falei assim, não, eu não vou desistir desse relacionamento. Eu acredito nesse relacionamento. Eu não me casei para separar. Então, eu vou em frente, vou lutar, nós vamos vencer esses problemas. Eu passei essa segurança para a Cristiane e para mim mesmo. Não havia uma porta de saída, eu não ficava olhando para trás, para a porta de saída, buscando a porta de saída quando o problema acontecia entre nós. Porque para mim não tinha porta de saída. Eu entrei para ir até o fim. Então, quer dizer, eu entrei com fé. Eu tinha essa fé nela, ela tinha fé em mim. Então, isso tem sido a base do nosso relacionamento. E quando você entra num relacionamento só por amor, que é a maioria dos casais faz isso. O amor-sentimento. Então, você fica naquela hora que você está com raiva, você não lembra do amor. Então, mesmo que, não, eu amo ele, mas eu não aguento ele. Então, são nessas horas que a pessoa pensa em desistir, cansa, né? Porque você
Você cansa de amar, quer dizer, você ama, mas eu amo, mas eu não consigo ficar com ele. Eu não consigo ficar no mesmo lugar com ele. Quer dizer, ali falta uma fé. Muito bem, na próxima aula nós teremos uma outra dica do Renato e da Cristiane. Como a gente havia divulgado, nós vamos agora ao vídeo da mulher rixosa, atendendo a pedidos dos nossos alunos, nós vamos chamar esse vídeo, e daqui a pouquinho eu vou conversar mais com o casal que está aqui conosco, o Evandro e Edriele, o casal que teve problemas no início devido a problemas em relação à adaptação por causa da imaturidade. Mas vamos ao vídeo e a gente continua a seguir. Para você ter uma ideia, hoje eu fui ao supermercado. No que eu fui ao supermercado para fazer as compras, porque você também não pode ir no mercado, você não pode participar de nada da família. O síndico teve aqui, veio reclamar daquela infiltração, saber se você já fez alguma coisa, chamar um bombeiro, né? Você resolve. Resolve isso, Murilo. Eu não aguento mais, ainda tenho que cuidar desse tipo de coisa. Ligaram também do hospital, porque precisa de alguém lá para acompanhar sua mãe. Essa semana eu não vou. Semana passada fiquei a semana toda lá. O filho é você, quem vai para lá ficar com ela é você. Essa semana você se vira, entra de licença, sei lá o quê. Tome alguma providência. Não aguento mais, teu marido ausente, pai ausente, tudo ausente. Tudo dentro dessa casa, quem tem que resolver sou eu. Depois você reclama que a conta de luz está alta, tem que estar alta. Você fica a vida inteira tomando banho. Murilo, acaba o banho, Murilo. Murilo, anda, Murilo. A comida vai esfriar. Não vou esquentar de novo. Ah, não é possível, Murilo. E o chuveiro tá ligado. Eu tô ouvindo o barulho do chuveiro. Murilo, Murilo, o que você tá fazendo, Murilo? Acaba com esse banho, Murilo. A comida já tá ficando fria. Eu não vou esquentar de novo. Murilo, abre aqui. Pra que você trancou a porta? Pra que banho com porta fechada? Que casal é esse que não tem diálogo? Você não permite nada. Você impõe tudo dentro dessa casa, Murilo. Eu não tenho espaço. Cala a boca. Cala a boca, me ouve, Murilo. Aprende a ouvir. As coisas seriam bem mais fáceis se você fosse capaz de me ouvir. Se você participasse da vida de casa. A despesa está zerada, tá? Deixa o dinheiro. E não adianta chamar você pra ir, que você não vai. É um ausente, tudo dentro dessa casa sobra pra mim. Então, pelo menos, vê se deixa o dinheiro, tá? Pra eu fazer as compras. Tira essa mão daí, Murilo! Você é um animal, você só pensa em sexo. Ah, vai tomar um chá. Ah, quero descansar. Murilo? Murilo? Cadê você? Como é que pode um homem ficar feliz da vida dormir na cozinha? Mas tem homem assim também. É verdade. Mas não é olha, só mulher, não. Mas no fundo, ele preferiu dormir na cozinha, porque nesse estado é melhor dormir até em cima do telhado do que no interior da casa com a mulher rixosa. Agora, existe o homem que é o homem rixoso, é aquela pessoa que se impõe. Quer seja o homem, quer seja a mulher, ninguém pode sufocar o parceiro, né? A pessoa tem que respeitar a individualidade da outra. Bom, voltando aqui com o casal, Evandro, Driele, como é que vocês superaram essas dificuldades do início da relação? Olha, para ser sincera, eu precisei de levar um ultimato. Chegou um dia que ele falou assim, olha, sinceramente, se eu soubesse que você era assim, eu não tinha casado com você. Aquilo para mim me deu um chacoalhão. Pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu preciso de achar para mim consertar o meu erro. E a partir desse dia eu comecei a procurar ceder mais, que antes eu gostava que fazia só as minhas vontades, era só o que eu queria. Então eu comecei a ceder mais para ele, comecei a procurar ser uma esposa mais presente, que eu não era muito presente. Procurei ser mais atenciosa, procurei fazer as coisas que ele gostavam e eu fui demonstrando que eu estava mudando realmente. Ou seja, você foi amadurecendo. Exatamente. E você percebeu isso, Evandro? Ah, com certeza. Houve,
E também da minha parte, né? Porque havia também um excesso da minha parte, até por essa diferença de idade, talvez a minha cabeça mais, enfim, né? E teve que haver, claro, partiu principalmente dela, mas também eu entendi aquele negócio, toda ação provoca uma reação. Ela mudando me incentivou a melhorar também. Ou seja, você passou a dosar aquela questão de ir na casa da mãe, você passou a assumir agora a posição de esposa e não mais de filha. Você tinha, você acordou para isso, uma mulher responsável para com a casa. Exatamente, eu comecei a colocar limite. Eu sabia, eu gosto de ir ver minha mãe, mas eu tenho que fazer minhas obrigações de casa antes. Então eu procurei não dar mais motivo para que tivesse reclamação em casa. Com isso foi diminuindo aquelas discussões, aquelas briguinhas de início foram todas acabando e hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento abençoado. Estão felizes? Sim. Quanto tempo de casamento? 7 anos. 7 anos. E agora, estabelecidos? Com certeza. Que bom, que seja melhor a cada dia. Obrigado por vocês estarem aqui. Aliás, eu ia chamar agora alguns depoimentos relacionados à Noite do Fim da Solidão, mas tem as dicas da aula de hoje para os nossos alunos que a gente não colocou ainda, relacionadas a essa questão da individualidade. Eu queria pedir para a produção preparar, colocar no ponto essas dicas para a gente poder chamar. Só lembrando que está aqui o livro do Renato e da Cristiane Cardoso, Casamento Blindado. Esse livro que já foi lançado e eles, inclusive, já fizeram tarde, noite de autógrafo em algumas cidades do Brasil. Estiveram recentemente agora na Bienal do Livro também. E você pode ter acesso a esse livro, você pode adquirir o livro nas principais livrarias, você que deseja blindar o seu casamento. Vamos então às dicas da aula de hoje. Pode colocar aí a primeira dica para os nossos alunos, dicas sobre respeito à individualidade, né? Onde há amor, há respeito. Não faz sentido dizer eu te amo e, na prática, desrespeitar a individualidade da pessoa amada. O verdadeiro amor não é possessivo. 2. O casamento torna possível que homem e mulher sejam uma só carne. A convivência fará com que haja um pouquinho de cada um no outro, mas é impossível que os dois sejam a mesma pessoa. 3. Um casal fatalmente terá problemas se não for maduro o suficiente para entender que o casamento é estabelecido por deveres e direitos. Um dever importante é respeitar as diferenças do parceiro e não exigir que ele seja exatamente como você. 4. A sua mente não é um controle remoto que determina o que a outra pessoa vai pensar ou fazer. A realidade é que homem e mulher são diferentes fisicamente, mentalmente e principalmente emocionalmente. Diante disso, é tolice achar que a pessoa amada fará tudo como você pensa e deseja. 5ª dica, quem quiser se relacionar com alguém que lhe seja exatamente igual, terá que casar consigo mesmo, ou seja, ficará só. A ciência já comprovou que nem mesmo irmãos gêmeos são exatamente iguais. A 6ª e última dica, respeitar a individualidade é não se fazer dono do outro e deixar que o parceiro tenha sua maneira de pensar sem nos impormos, achando que em tudo estamos com a razão. Lembrando que essas dicas vão ficar na página da Escola do Amor no Facebook, facebook.com/Escola do Amor. E também vamos colocar na nossa página pessoal. Você pode curtir a nossa página e ter mais informações, inclusive sobre a Noite do Fim da Solidão, da qual vamos falar agora. O endereço é facebook.com/Bispo Adilson Silva, tá certo? Vamos agora a depoimentos de pessoas que estão se preparando para a 2ª etapa da Noite do Fim da Solidão, que começa nessa quinta-feira. Meu nome é Flávia Ferreira, vim de Carvalho. Eu estive presente na primeira etapa da Noite do Fim da Solidão, onde eu aprendi a cuidar do meu relacionamento, a me tornar a pessoa ideal antes de querer que a pessoa que está ao meu lado seja.
Aprendi também a dar valor, a cuidar, a perdoar. E estou na expectativa para a segunda etapa da Noite da Solidão, que com certeza estarei presente. Meu nome é Jaqueline Donegatti, vim de Ferraz de Vasconcelos, participei da primeira etapa da Noite do Fim da Solidão. Eu aprendi a ser a pessoa certa, esperar em Deus, e também sobre o fim da solidão a gente aprendeu de vários tipos de pessoas assim. Então eu aprendi vários ensinamentos em relação à minha vida sentimental. Eu aprendi a importância da terapia, no entanto, eu não sabia a importância da terapia, né? Então eu aprendi que ela é a reunião mais importante da semana. Eu vou estar presente na segunda etapa. Meu nome é Fernanda da Silva, eu venho da região da Vila Carrão. Eu fiquei sabendo da segunda etapa do Noite do Fim da Solidão, eu estarei presente. E a minha expectativa é eu aprender mais para ter um relacionamento feliz. Meu nome é Lídia do Carmo, eu vim da região do Jardim Grimaldi e eu ouvi falar na primeira etapa da Noite do Fim da Solidão e estarei aqui na segunda etapa. E a minha expectativa é receber orientações para o meu relacionamento, para que futuramente o meu casamento seja abençoado, seja um casamento firme, porque eu sei que hoje em dia as pessoas têm problemas no relacionamento, mas eu tenho certeza que com as orientações eu vou ter um casamento feliz futuramente. A gente vai começar a segunda etapa nessa quinta-feira. Terminou na quinta passada, terminou a primeira etapa. Aquelas pessoas que já estão participando vão continuar, porque nós teremos novos ensinamentos nessa segunda etapa. E aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, que ainda não acordaram para a importância de se investir na vida sentimental, de aprender o amor inteligente, então, a partir dessa quinta-feira, poderão dar início à segunda etapa da Noite do Fim da Solidão. É quando nós temos a aula mais importante da semana, que é a aula presencial. Durante toda a semana, você acompanha através do rádio, do computador, mas quinta-feira é o dia de você vir pessoalmente. E nessa quinta-feira, nós vamos trazer a todos uma mensagem que eu considero uma revelação. Algo impactante. Nós vamos falar de algo que eu tenho certeza, depois que você ouvir essa mensagem, nunca mais você vai olhar para a vida sentimental com os mesmos olhos. Certamente a sua visão será ampliada sobre esse assunto. Já há alguns dias que eu venho meditando nisso, e nós vamos estar trazendo para os nossos alunos, especialmente nessa quinta-feira, algo diferente, uma mensagem especial. Não estou fazendo nenhum sensacionalismo, não. Quem vier nessa quinta-feira e ouvir o que a gente tem para falar, vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas vamos agora a um testemunho no altar do Cristiano e da Viviane. Cristiano e Vivian, é isso? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, vocês eram solitários a dois, né? Isso. Como é que era isso? Assim, a gente vivia junto, né? Mas éramos casados, mas era a mesma coisa de estar sozinho. Chegava em casa, não tinha ela como minha esposa, e além disso ainda havia traições, né? Não havia um respeito, né, entre nós dois, né? Da parte de quem? Da minha parte. Da parte dela, ela sempre estava ali, né, pronta, mas sempre eu saía do serviço, não voltava para casa, né? Não respeitava ela, né? Não tinha um pingo de respeito dela como minha esposa, né? E sim como amiga. E muitas vezes, às vezes, nem como amiga, né? Então, quem sofria da solidão, viúva de marido vivo, era você? Sim, era eu. Só que quem começou a vir na igreja, que decidiu mudar isso, foi ele. Você que tomou conhecimento? Sim, senhor. E aí? Aí, eu chegando aqui, né, eu busquei o Espírito do Amor, né, na minha vida, e depois de ter recebido o Espírito do Amor, aí começou toda a transformação, né? Mas ela não veio junto? Não, senhor. Não, senhor. Quando foi que você viu? Quando eu vi a mudança nele. Que aí ele começou a me tratar bem, não saía mais. Sempre a gente estava junto, não via mais briga, só paz. Aí eu resolvi vir. Qual era a sua reação enquanto ele vivia a vida errada? Chorava. Chorava, brigava, xingava, mas de nada resolvia. Só piorava? Só piorava. E aí, percebendo a mudança nele, você disse, eu vou também. Isso. E por isso que é importante também os dois estar na mesma fé. Porque, através disso, a gente... Nosso casamento agora é perfeito.
a paz, a união, não há mais brigas, a gente fica junto 24 horas, trabalha junto, vai para casa junto, vem para a igreja. E o interessante é que, assim, no início, ela não queria vir de jeito nenhum para a igreja. Aí eu perseverei e falei, não, ela vai ter que vir. Poxa, eu não vou... Poxa, quando eu estava aí fora, aí, ela, vamos dizer assim, ela chorava, né? Ficava agora, poxa, que eu estou aqui buscando a Deus para quê? Para ver uma mudança na nossa vida e ela não quer aceitar. Mas o que despertou ela foi a sua mudança. Sim, senhor. Felizes hoje. Estou arrebentando. Solidão foi embora. Foi embora. Bom, obrigado, tá? Sejam mais felizes. Obrigado. Que tipo de solitário? Solitária de carteirinha. Por quê? Eu cheguei na igreja com uma grande decepção e a minha vida acabou. Achei que tinha acabado, né? Eu engordei, não queria mais trabalhar, me isolei, não queria mais saber de ninguém. E depois, vindo na terapia do amor, mudou. Hoje eu me sinto uma pessoa feliz, eu estou sempre bem, eu saio com os casais, eu estou mais feliz que eles juntos. É uma coisa impressionante. Eu estou sozinha ainda, mas eu não me sinto sozinha, eu estou sempre feliz, sempre bem. Mas já havia aquela questão de, por exemplo, de ter colocado um cadeado no coração e não querer mais tocar nesse assunto? Porque o solitário de carteirinha é assim, aquela pessoa que diz, não, eu prefiro viver sozinho, ele não quer tocar na ferida. Foi assim, eu vivi assim uns 8 anos, antes de chegar na terapia do amor. Eu me isolei mesmo, acabou para mim. Tinha acabado, eu não existia mais, eu não queria mais saber de ninguém. Eu só pensava em trabalhar ou me isolar, ficava no quarto. E agora tirou o cadeado do coração. Só que eu estou tranquila, eu estou esperando em Deus. Sim, claro, senão vai tomar decisões erradas, não pode. Mas o cadeado foi tirado. Foi impressionante, estou feliz, estou otimista, estou aberta, estou me sentindo bonita, jovem. Estou bem, estou muito feliz. E não é mentira, é uma coisa impressionante. Eu saio com casais, às vezes 3 casais, as pessoas, e aí eu fico super bem, feliz, contente, nada... Espírito do amor. Existe. Há os que estão sozinhos. Há os que se sentem sozinhos. Quer seja estando ou sentindo, a solidão é fria e implacável. Ela gera insegurança, tristeza, descompassa o coração e faz os ponteiros do relógio ficarem lentos. O que a maioria dos solitários não sabe é que a solidão não está ligada ao destino. Ela é um estado de espírito e pode ser vencida em parceria com o espírito do amor. Felizmente, milhares de pessoas estão descobrindo que agora existe dia e hora para combater o espírito da solidão. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, a noite do fim da solidão. E você que nos acompanha de qualquer estado do Brasil, nos principais cenáculos do Brasil, isso estará também acontecendo. E 1 hora antes nós vamos estar atendendo, não só eu, como a Rosana, a mulher que quer falar com uma mulher, pode procurá-la, né? Claro, estou à disposição de quem me procurar. 1 hora antes, tá certo? Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Senhor.